Fala pessoal, tudo bem? Modelagem de dados. Vamos falar sobre esse assunto desconhecido por muitos, mal compreendido pela maioria e muitas vezes inexistente em várias das empresas que estão no mercado hoje. Grandes empresas de mercado implementam a modelagem de dados, que faz parte da área de arquitetura de dados, como uma forma de padronizar os seus bancos de dados, estabelecer normas de como que eles têm que existir e se comportar, e ao mesmo tempo garantir a qualidade de como esses dados vão estar distribuídos na base. Tendo isso em mente, o que a gente aprende lá na nossa graduação, que é algo bem superficial, a gente fala um pouquinho de normalização de tabelas, né, de bancos de dados, arranha muito de longe o conceito, né? Quando a gente fala de modelagem, nós estamos falando não só das formas normais ou da desnormalização, que é o que a gente vê ali logo de início, mas nós falamos também de reaproveitamento de tabelas que já existem, integrações entre sistemas, que precisa a garantia de que certos conceitos sejam iguais entre sistemas diferentes, a padronização de nomenclatura, para que a base seja facilmente interpretada por qualquer pessoa da área técnica da corporação, entre outros fatores que vão muito além de tirar aquele campo telefone 1, telefone 2, telefone 3 da tabela pessoa, né? Como seu professor te ensinou na aula de banco de dados na graduação. Então, a modelagem, ela estabelece a melhor forma do design daquele banco de dados para que o desenvolvedor possa garantir a integridade dos dados durante a programação, garantir a integridade referencial desses dados, ou seja, a comunicação entre eles tem que ser garantida, a atomicidade desses dados, ou seja, eu conseguir identificar um dado de forma única, entre outros fatores também importantes para garantir que, independente do que eu faça, o banco de dados vai garantir que ele só vai aceitar informações da forma correta. Então a modelagem ela é extremamente importante, inclusive ela vai servir de base para o que o programador vai fazer. Quando eu falo base, não estou falando de banco de dados, mas ela vai servir de base em forma de modelo mesmo, de como que minhas classes vão nascer, né? E a qualidade, a performance, o padrão. Entender bem o que foi modelado é obrigação do desenvolvedor. É questionar a modelagem, é entender o negócio, né? É entender o que está sendo solicitado para desenvolver, né? Nós não podemos ser programadores baseados em especificação técnica. Nós temos que ser programadores baseados em entendimento técnico da especificação técnica. Eu tenho que saber o que o negócio quer apresentar para o cliente, para que todos os outros sistemas possam conversar com o meu de forma natural e que eu entenda as bases dos outros sistemas e possa reaproveitá-los. Só que temos um desafio aí no meio do caminho. A arquitetura de dados agora ela está no mundo ágil. O mundo ágil ele trouxe o desafio de que agora nós não temos mais 2 anos para entregar um produto novo para o mercado. Nós temos que fazer pequenas entregas a cada 15 dias, um mês, testado, modelado, desenvolvido, homologado, testado pelo solicitante, tem que chegar funcionando bonitinho para o cliente. Então agora a base ficou viva, ela vai sofrer modificações constantes. Então é muito importante nesse momento que esses novos desafios aí da arquitetura de dados, que é a equipe responsável por garantir que a modelagem aconteça da melhor forma, ou muitas vezes até realizar essa modelagem. Originalmente a arquitetura de dados faz a modelagem, mas hoje, com o advento do mundo ágil, desenvolvedores fazem uma primeira modelagem, principalmente por conta do Code First, né? Que é desenvolver o código primeiro e gerar a base depois. A arquitetura de dados acaba ficando responsável por garantir que o que o desenvolvedor fez no Code First seja correto. Por isso, o principal desafio é ser um facilitador. Fazer esse meio campo entre o desenvolvedor e o banco de dados, entre o desenvolvedor e a área de governança de dados, que é uma outra área que nós vamos falar já já, e também fazer o meio campo entre o entendimento local que o desenvolvedor tem do que ele está fazendo e o entendimento global da base sistêmica de toda a corporação. Com isso, a flexibilidade se tornou a palavra-chave
não é possível você fazer o desenvolvimento ágil sem que haja uma certa flexibilização de processos, metodologia, que a comunicação seja simplificada e ainda mais, sem que burocracias sejam desfeitas. Muito porque agora o universo é muito menor. Não dá tempo de avaliar certos tipos de coisa que demandariam esperar o software ficar praticamente pronto. E quando eu falo software, eu estou falando de um projeto completo. Então agora com as sprints eu tenho que reduzir o meu universo, eu tenho que colocar uma lupa em cima do banco de dados e olhar coisas muito mais pontuais. Porém, sem se esquecer do todo. Ou seja, eu tenho que suportar uma integração contínua e ao mesmo tempo garantir a integridade referencial das coisas. Ficou muito evidente que o trabalho do arquiteto há muitos anos já vem mudando. Ele não só modela banco de dados transacional, ou analítico, ou mesmo dimensional. Agora ele modela APIs. Mas espera aí, você pode me perguntar, por que API? API não tem tabela? Pois é. Só que a requisição e a resposta de uma API, ela tem um padrão. E se você olhar bem de longe, ele quase se assemelha com uma tabela. Eu tenho o nome da chamada, que seria equivalente ao nome de uma tabela. Eu tenho o cabeçalho dessa chamada, ou o corpo dessa chamada, com atributos, que seria equivalente aos atributos de uma tabela. E eu tenho um retorno, que também tem essa mesma característica. Ou seja, eu dependo de tipos de dados, eu dependo de nomes de atributos, eu dependo que eles tenham coerência entre si, que eles se apresentem de uma forma inteligível, para que o desenvolvedor possa entender que aquilo que a API está respondendo faz sentido com o que está no banco de dados ou com o que ele está solicitando para atender o negócio. E por isso a arquitetura é tão importante. Ela garante que, independente do ponto de vista que você tem sobre um sistema, você vai estar olhando de uma forma padronizada e corporativa. Qualquer desenvolvedor na sua empresa tem que ser capaz de olhar o seu código, a sua tabela ou sua API e só de olhar, interpretar o mínimo sobre o que está acontecendo ali. E isso gera certas integrações com outras áreas, como por exemplo a área de governança de dados. A governança de dados ela tem um papel importantíssimo na empresa. Ela vai garantir a proteção dos dados, entre outras atividades, é claro. Lembrando que aqui eu estou fazendo uma visão do desenvolvedor. Então, muitos conceitos aqui eu vou passar de forma superficial e você pode pesquisar depois um pouco mais aí na internet e na literatura. Mas um papel muito importante da governança em parceria com a arquitetura de dados é garantir que os dados estejam íntegros e protegidos, respeitando a ética e as normas da empresa. E isso está ganhando muita força, principalmente por causa da LGPD. Hoje até surgiu um cargo novo, que é o DPO, né, responsável pela proteção de dados da corporação, incluindo dados que não estão em sistema. Tá? Muita gente acha que o DPO só cuida de banco de dados que estão em banco de dados. Se você imprime algo e tem um dado relevante ali, e essa impressão não é autorizada ou não segue a norma da empresa para garantir que os dados estão sendo protegidos, o DPO também pode te acionar dentro da empresa e te cobrar de por que aquele dado está inseguro. Então, essa breve explicação sobre o que é a modelagem de dados, qual o papel que ela empenha dentro da empresa e como que você como desenvolvedor tem que olhar para ela, né? Você tem que olhar para ela como um apoio para garantir que o seu software vai ter mais qualidade e que ele vai ser muito mais inteligível, e inclusive isso vai aumentar muito a vida útil desse software, inclusive na questão de reaproveitamento. Então, você que estudou orientação a objeto, pode ter certeza, uma boa orientação a objeto, ela está deitada no berço esplêndido da modelagem. Se a sua empresa ainda não tem uma área de modelagem ou não aplica nenhum conceito de modelagem, seja o primeiro a levantar a mão, estuda um pouco isso daí, leva para o seu líder, sugira que isso seja feito de forma recorrente nos projetos. Com certeza vocês vão diminuir muito o retrabalho dentro da empresa de vocês,
vão melhorar muito a qualidade do banco, melhorar desempenho, a inteligibilidade do sistema e também, não menos importante, a segurança do seu sistema. Então é isso, galera. Se ficou alguma dúvida, deixa no comentário, deixa aquele like para fortalecer o canal e se inscreva se você ainda não é inscrito. Valeu!